18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha aí, 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite, equipe Novidade FM, equipe do 18 horas. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, equipe Mix também. Boa noite, equipe Mix. Galera da Mix. Eita. Novidade foi longe, Carlão. Tá ótimo. Galera, obrigada pela sua sintonia. Você que está aqui com a gente em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Sempre contamos aí com a sua participação aqui no programa 18 horas, né? Mande aí a sua mensagem, mande o seu alô, dê um toque especial na nossa programação através do nosso WhatsApp, que é o 994887592, Karime. Pois é, a sua participação, gente, é sempre muito importante pra gente. Comenta aqui o que a gente aborda no 18 horas, estamos esperando você. Valeu. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Governo do Amazonas divulga números da segurança pública do estado. Em Manaus, população reclama dos buracos deixados pela concessionária de águas nas ruas de vários bairros. De Brasília, aprovado o texto da reforma tributária. Ainda em Brasília, governo Lula cria o 38º ministério. Hora 6:02, mais uma vez, boa noite para você em 100,7, você sempre na sintonia certa, a partir de agora, hein? Até às 7 com os destaques do dia, os destaques desta sexta-feira, 15 de dezembro de 2023, no ar 18 horas para você. 18 horas. Olha, e amanhã desta sexta-feira foi marcada por mais uma paralisação dos trabalhadores do transporte alternativo de Manaus, mais conhecido como os amarelinhos, hein? Atenção, ao todo, 258 ônibus paralisaram suas atividades em protesto pela falta de repasses de verbas do Sinetran e da Prefeitura de Manaus, hein, Karime? Olha então, a situação. Carlão, muito grave, tá? Segundo o presidente da Cooperativa de Transportes Alternativos, o Vinícius Araújo, mais de 600 pessoas são prejudicadas aí com a falta do repasse de verbas para o Vale Transporte. Além disso, Karime e ouvintes, os rodoviários também estão em estado de greve por conta do não pagamento do 13º salário. Bom, e o repórter André Meirelles está acompanhando essa situação, está ao vivo aqui com a gente, traz mais informações atualizadas a respeito desse assunto. Boa noite, André. Então, hoje à tarde teve até paralisação. E como é que ficou a situação? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7, aqui na FM e também no YouTube. Olha só, exatamente, Karime e Carlão, como vocês falaram, né? Os motoristas, cobradores que estão aí sem receber o 13º salário, até então as duas parcelas não tinham recebido, e inclusive a gente veio aqui ontem e falou que hoje poderia acontecer até mesmo essa paralisação, né, da frota de ônibus do transporte público por essa falta de pagamento no 13º salário, tanto dos cobradores quanto dos passageiros, né? Então os motoristas de transportes fizeram então essa paralisação para cobrar aí esse pagamento. Segundo eles, nem a primeira parcela teria saído. Então vários ônibus que interromperam a rota para protestar estacionaram na Avenida Constantino Nery, zona centro-sul de Manaus, começando ali desde o terminal de integração T1, né? Inclusive, antes das 3 da tarde, que foi o horário em que alguns ônibus já estavam paralisando, um dos representantes dos sindicatos rodoviários, né, Josenildo Oliveira, a gente vai daqui a pouco ouvir a fala dele, falou aí sobre essa paralisação, né, que poderia acontecer se esse acordo entre a prefeitura, os empresários e também o Sinetran e com a categoria aí, com o sindicato, não acontecesse, então iria acontecer aí essa paralisação. Então a gente vai ouvir esse trecho, só lembrando que foi alguns minutos antes de acontecer essa paralisação por volta de 3 horas da tarde. Os empresários e a Prefeitura de Manaus prometeu no dia 30, quando eles não disseram que não tinha dinheiro para pagar o 10º, eles prometeram que dia 15 pagava as duas juntas, as duas parcelas juntas, dia 15 e 20 o vale. E até agora vai dar 15 horas, que é o horário de banco, e não pagaram. E a informação que chega para nós aqui pelos trabalhadores é que caiu uma parcela do 10º somente, e a tendência é que daqui a mais ou menos meia hora, às 15 horas, porque é o horário bancário, a gente
que recolher os carros todinho pra garagem, vamos pra porrada, sem medo e com coragem. 18 horas. Então, Karime Carlão, a gente ouviu a fala aí de um dos representantes do Sindicato dos Rodoviários, Josenildo Oliveira. Ele falou isso minutos antes de acontecer essa paralisação. Após isso, né, de acordo com eles, alguns trabalhadores informaram que o 10º começou a cair. Só que aí, hoje já caiu, mas foi a primeira parcela do 13º, né? A segunda parcela ficou para ser paga no dia 20. Então, as empresas aí vão utilizar, né, a data prevista por lei, que será até dia 20 de dezembro, para depositar a segunda parcela do 13º. Então, com isso, a paralisação encerrou e os ônibus voltaram a circular normalmente aqui na cidade, né? Olha, o Sinetran informa que os salários dos benefícios dos trabalhadores do sistema de transporte coletivo urbano de Manaus estão em dias, né? Como a gente já falou aqui, só que a gente solicitou uma nota do Sinetran, e nota atualmente, eles falaram que atualmente o salário do motorista é de R$ 2.991,42, com direito à cesta básica mensal, ticket de alimentação, vale lanche e plano de saúde, e foi esse mesmo valor que será dado aí essa parcela, né? As duas parcelas no total é esse mesmo valor, e a diretoria do Sinetran diz que repudia iniciativas de paralisação e está permanente à disposição das lideranças do Sindicato dos Rodoviários para qualquer tipo de diálogo, né? Então, agora, quem está nos ouvindo nesse momento, será que eu vou ficar na mão? Não. De acordo, então, com o Sinetran, tá normal aí a frota de ônibus aqui na cidade de Manaus, né? Mas só que pela manhã também foi bastante movimentado aqui na cidade de Manaus, principalmente ali pela zona leste de Manaus, Karime Carlão, porque normalmente pelo segundo dia, né, mais de 24 horas, estava acontecendo, que a gente também trouxe essa informação aqui ontem no 18 horas, sobre a paralisação, protesto aí dos motoristas, né, e dos trabalhadores ali do transporte alternativo em Manaus, que é mais conhecido como os amarelinhos, que atuam principalmente ali na zona leste da capital, né? Então, pela manhã o protesto continuou e os manifestantes, logo no início, eles bloquearam ali a Avenida Altaz Mirim, que é na zona leste de Manaus, ali nas proximidades da Bola do Produtor, onde os empresários cobraram repasse dos subsídios da gratuidade dos estudantes municipais. Só que aí tudo, né, depois desse protesto aí de mais de 24 horas, o advogado, que é o Ícaro, né, da categoria, conseguiu uma reunião com o vice-prefeito de Manaus, e aí a decisão foi que segunda-feira eles vão pagar aí, né, vão fazer, entrar em um acordo para que segunda-feira possa fazer esses repasses, né, dessas verbas aí, mas que também vai ter uma reunião. A gente vai ouvir agora a fala do advogado Ícaro e daqui a pouco a gente traz outras informações. Foi muito produtiva, o vice-prefeito foi muito cordial conosco e atendeu nossas reivindicações. Então a categoria está nesse momento acabando com a manifestação e voltando a trabalhar para atender a zona leste e norte com a maior cordialidade possível. Com relação aos vales de transporte que estão atrasados, o vice-prefeito conseguiu que o pagamento seja feito imediatamente. Até na segunda-feira vai estar na conta de todos os autorizados. E com relação aos estudantis gratuitos, que tem 2.150.000 e vai ficar até o dia 31 de dezembro, na segunda-feira à tarde nós vamos reunir com o prefeito para nos dar a solução. 18 horas. Então, Karime Carlão, a gente ouviu a fala do doutor Ícaro Amori, que ele é advogado e representante da categoria, né? Olha só, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informou, né, que segundo o advogado, tinha informado que não havia verba para pagar o mês de novembro e que seria necessário um aditivo para o repasse de verba para realizar esse pagamento agora do mês de dezembro. Então, o que até o momento ficou aí esclarecido, vamos só resumir aqui, Karime Carlão, sobre os amarelinhos, é que na segunda-feira vai ter uma nova reunião, vão se reunir e, segundo eles, vão ser repassado aí essas verbas que faltam e aquilo que está sendo cobrado durante essa manifestação. E sobre a greve dos rodoviários, greve não, uma paralisação dos rodoviários, né, que são os ônibus do transporte público aqui na cidade de Manaus também, eles estavam cobrando que a primeira parcela não havia sido depositada, se hoje não depositasse eles iam fazer a paralisação, foi o que aconteceu.
mas aí caiu a primeira parcela do 13º e eles conseguiram entrar em um acordo com o Sinetran, com a prefeitura, a categoria, né, dos rodoviários conseguiu entrar nesse acordo e agora eles prometeram que a segunda parcela para os motoristas e cobradores ali de ônibus do transporte público aqui da cidade de Manaus vai ser depositado no dia 20 de dezembro. Até o momento essa situação que está acontecendo, Karime, Carlão. E segue tudo normal até o momento, né? Isso. Para Você o transporte público normal, né? Ok. Principalmente agora, né? Final de ano. Aí não, é bom a gente saber, sem dúvida. Tá tudo funcionando, público. Gente. Muito obrigada, André Meirelles. Valeu, André. Agora 6h11. 18 horas. Olha só, Karime, ouvintes, essa situação absurda, inconveniente e tudo mais que a empresa Águas de Manaus está proporcionando para a população nas ruas de Manaus. Olha só, estão abrindo valas no asfalto, destruindo serviços recentemente realizados e deixando ali, né, as ruas horrorosas, né, cheias de mondrongos, Karime. E detalhe, sem justificativa plausível, pelo menos, né? E fica a maior confusão no trânsito também, né? Para, né? Bom, Carlão, isso tá revoltando muita gente com razão, né? Imagina, abrir um monte de buracos, um monte de valas, geralmente logo depois que a prefeitura acabou de fazer aí um serviço de recapeamento. A galera tá ficando revoltada. Vamos acompanhar mais sobre o assunto agora com a Diné Araújo. Após anos sem receber nenhum serviço de tapa-buraco ou recapeamento, a rua em que mora a pedagoga Valdiza Aquino, no conjunto Amadeu Botelho, na Cidade Nova, esse ano finalmente foi contemplada com uma recuperação total. Os moradores ficaram muito felizes, só que logo em seguida, a empresa Águas de Manaus apareceu por lá e abriu valas nas laterais da rua recém-recuperada, como conta a pedagoga Valdeniza Aquino. Aqui na rua da minha casa, há muitos anos cheio de buracos, né? E este ano, graças a Deus, fomos contemplados assim, né, com o recapeamento, né, da nossa rua. Só que a senhora Água do Amazonas, né, vem em seguida e fura, rasga, né? Inclusive na frente da minha casa, danificar a grade da entrada para a nossa garagem, né? E até agora ninguém fez nada. Já mandamos, fizemos um comunicado para a empresa da Água do Amazonas e não veio ninguém consertar a grade de entrada da nossa garagem. Assim, ela tá vindo na contramão, né? A prefeitura vai, arruma, faz o trabalho bem feito, né? E a Água do Amazonas vem, um vem e organiza e o outro vem e destrói, né? Então fica aqui o nosso repúdio, né, a esse tipo de política da empresa. Essas aberturas estão sendo feitas em várias ruas da capital e quando são fechadas, em alguns casos, deixam desníveis nas vias. O gerente de projetos da empresa Águas de Manaus, Jean Damasceno, disse que essas aberturas feitas nas ruas de Manaus são para obras de expansão do esgotamento sanitário. Para a construção do sistema de esgotamento sanitário, é feita a escavação, o assentamento da tubulação, o reaterro e a repavimentação asfáltica em toda a área que recebeu as intervenções para implantação das redes coletoras e ligações domiciliares de esgoto. E é importante frisar que o impacto gerado pelas obras de construção do sistema de esgotamento sanitário é momentâneo, mas os benefícios e a melhora na qualidade de vida que essa obra trará são duradouros. De acordo com a empresa Águas de Manaus, o planejamento dessas obras foi comunicado previamente à Prefeitura de Manaus. Por meio de nota, a Prefeitura informou que enviou um manual de procedimento a Águas de Manaus para que ela refaça todo o serviço de recuperação dos pavimentos e calçadas danificadas durante a execução dos seus serviços no mesmo padrão realizado pela Prefeitura. A expansão do sistema de esgoto sanitário, conforme o gerente de projetos da empresa Águas de Manaus, Jean Damasceno, vai chegar a toda a cidade. A Águas de Manaus vem realizando as obras de expansão do sistema de esgotamento sanitário, orientado por um plano que atenderá toda a cidade de Manaus até 2033, chegando assim à universalização da disponibilidade desse serviço. Todos os bairros da cidade vão receber o sistema e até mesmo regiões de palafita vão ser contempladas com atendimento a esse serviço que é tão precioso aqui, tão fundamental para a qualidade de vida manauara.
Ainda conforme a nota da Prefeitura, os custos com os reparos das obras da Águas de Manaus é todo da empresa. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, por essas e outras que a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus, a AGEMAN, multou a concessionária Águas de Manaus em R$215 mil por problemas de falta de água ocorrido no sistema Nova Floresta e ausência de informações, as quais dificultaram a fiscalização do órgão regulador nas áreas prejudicadas com o desabastecimento, hein, Karine? Então, Carlão, conforme o levantamento da agência, houve paralisação no sistema Nova Floresta nos dias 31 de outubro e 2, 3, 4 e 9 de novembro, prejudicando os moradores do Novo Reino, Gilberto Mestrinho, Nova Vitória, Cidade do Leste, Comunidade de Deus, Grande Vitória e outros bairros. Olha, 6 horas e 17 minutos, o Conselho Nacional do Ministério Público proibiu o Ministério Público do Estado do Amazonas de criar 120 cargos comissionados e determinou que o edital do concurso público lançado no dia 7 deste mês oferte apenas vagas que atualmente estão disponíveis. Então, a decisão foi tomada depois que um grupo de servidores do Ministério Público denunciou que o órgão estadual não incluiu no concurso cargos já existentes, como o de agente técnico jurídico. Eles denunciam também que promove estudo para criar dezenas de cargos comissionados com atribuições parecidos àqueles cargos. Olha, ao analisar o caso, o conselheiro, o Ângelo Fabiano Farias da Costa, concluiu que a criação de novos cargos comissionados no Ministério Público do Amazonas irá gerar uma desproporção em relação aos servidores efetivos, se forem criados mais cargos comissionados. A proporção será de aproximadamente 49% de cargos comissionados no órgão e 51% de cargos efetivos. Bom, um grupo de servidores pediu a suspensão do concurso público lançado recentemente, mas o conselheiro não acatou. O concurso continua valendo. Inclusive, as inscrições terminam no dia 16 de janeiro de 2024. As provas marcadas para o dia 3 de março, também do ano que vem. Olha, o salário inicial para as vagas de nível superior é de R$11 mil e para o nível médio é de R$8 mil. Agora são 6 horas e 18 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho você vai conferir no 18 horas que a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado faz alerta para a vacinação contra a febre amarela. Atenção, esse é o nosso assunto já em instantes aqui no 18 horas. Mix. E agora conferindo a previsão do tempo e temperatura para final de semana já, hein, Karime? Exato. Hoje é sexta, sábado e domingo. Previsão do tempo, Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, para este sábado, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 59% e 97%. No domingo, também sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima também não deve passar dos 31 graus. E atenção, a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para o Amazonas de chuvas intensas, que segue até às 9 horas da manhã deste sábado. Pois é, e o alerta é para todas as calhas de rios, como são chamadas as subdivisões das bacias hidrográficas, compostas por um rio principal e seus afluentes. Olha, o Rio Negro subiu mais 18 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível no Porto de Manaus para 15 metros e 97 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Agora nós vamos falar de crise na saúde. É que profissionais terceirizados prometem paralisar 50% das atividades a partir da próxima segunda-feira, em Karime. É a crise da saúde que não passa, né, Carlão? A repórter Nathalie Moraes está acompanhando essa crise, tem mais informações, ela conversa com a gente agora ao vivo. Boa noite, Nathalie. Então,
Houve algum avanço nas negociações desses profissionais com o governo do estado do Amazonas? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Karime, a gente segue acompanhando toda essa situação de colapso na saúde pública aqui do nosso estado. E na manhã de hoje, Karime e Carlão, cerca de 600 profissionais da saúde foram até a sede da Secretaria de Estado de Saúde aqui no nosso estado, que fica localizada aqui na Avenida André Araújo, na zona sul de Manaus, para realmente cobrar aí uma resposta, para ver. Eles estão manifestando, né, ao longo dos últimos dias. Ontem eles foram recebidos por uma comissão de deputados. Hoje eles foram recebidos na Secretaria Estadual de Saúde e eles cobram, né, Karime? São milhares de profissionais, entre eles enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e maqueiros. Eles estão sem receber seus pagamentos, né, sem receber os seus salários há pelo menos 5 meses, Karime. Os maqueiros é uma situação ainda maior, né, que eles estão há quase 1 ano sem receber os seus salários. E eles foram hoje, né, realmente lá à porta da Secretaria Estadual de Saúde cobrar. E aí, até quando que a gente vai ficar nessa situação? A gente vai passar o Natal e o Ano Novo sem receber? Nesta quinta-feira, né, esses profissionais, Karime, eles realizaram, né, uma manifestação e eles anunciaram lá na Assembleia Legislativa aqui do estado que eles devem paralisar cerca de 50% das atividades já a partir da próxima segunda-feira, caso os seus pagamentos não sejam regularizados. A gente está falando de profissionais de saúde que estão há pelo menos 6 meses sem receber os seus salários, sem receber os seus pagamentos por parte do governo aqui do Amazonas. Eles afirmam, Karime, que eles não receberam nenhum valor até o momento, que eles não receberam o seu 13º, e aí é uma situação realmente bastante preocupante. E eles foram recebidos hoje, né, por uma comissão da Secretaria Estadual de Saúde, e quem também participou dessa reunião, Carlão, foi o deputado estadual Wilker Barreto. E ele falou com a gente um pouco mais sobre a situação da saúde aqui no nosso estado. Vamos conferir. Consegui participar da reunião da saúde. A situação é muito grave. Todos os serviços terceirizados, acreditem, eu estou falando todos, maqueiros, serviços gerais, atendentes, enfermeiros, médicos, fornecedores estão sem receber há mais de 4, 5 meses. E para onde foi os 5 bilhões de reais? Que foi essa pergunta que eu fiz hoje dentro da Secretaria de Estado da Saúde. Eu sempre aprendi na gestão pública que salário é sagrado. O governo não priorizou a qualidade de vida dos seus colaboradores. E o que está em risco hoje é uma possível paralisação já para a próxima semana, colocando em risco a população. Eles não conseguem mais arranjar o vale transporte, estão psicologicamente abalados, porque quem é que consegue cuidar de pessoas com luz cortada, com despejo de aluguel, com toda a sua vida financeira arruinada? Isso é um gesto de irresponsabilidade. O governo precisa agora, segunda-feira, informar o calendário de pagamento de alguma coisa para esses profissionais. Você está ouvindo 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do deputado estadual Wilker Barreto, ele que participou junto aos manifestantes, juntos aos profissionais terceirizados da saúde, da reunião que aconteceu na manhã de hoje na Secretaria Estadual de Saúde, Karime. Esses profissionais, né, eles foram recebidos por uma comissão. O deputado estadual, né, que faz oposição ao governo na Assembleia Legislativa, também foi recebido lá na Secretaria Estadual de Saúde, e eles saíram de lá, Karime, com a promessa de que o governo do Amazonas deve iniciar o pagamento dos salários desses profissionais a partir do dia 21 de dezembro. Mas olha só, Karime, o prazo por lei para receber
O 13º salário é até o dia 20 de dezembro. E esses profissionais não receberam nenhuma parcela de décimo. Esses profissionais não receberam. Se eles não recebem salário, imagine 13º. Nem vale transporte. Ou seja, está completamente fora da lei, está completamente irregular essa gestão do governo do Amazonas. Karime, o governo alega que ele não teve, que a gente não conseguiu arrecadar, né? Não teve uma queda na arrecadação nos últimos 2 meses, mas a gente está falando aí, os maqueiros, por exemplo, são profissionais que não recebem os seus pagamentos há pelo menos 11 meses. A gente está falando de enfermeiros intensivistas que estão com mais de 6 meses de salários atrasados. São técnicos de enfermagem que atendem você que vai ali no SPA, no Serviço de Pronto Atendimento, que vai até o 28 de agosto, que está há pelo menos 5 meses sem receber. É uma situação realmente preocupante e lamentável, Karine. Gente, é criminosa, né, o Carlão, né, o Nathalie? Sim. Esses profissionais, Karine, eles realmente agora estão cansados de promessa por parte do governo. O governo fez até então um acordo com as 15 empresas médicas. Os médicos paralisaram, né? Eles fizeram uma redução de atividades por 7 dias e aí eles foram recebidos pelo governo e receberam um cronograma de pagamentos que deve começar a ser cumprido a partir de janeiro de 2024. Mas esses outros profissionais, as demais áreas da saúde, eles não têm nenhum cronograma. A previsão que eles têm agora, que eles receberam nessa sexta-feira, é que eles devem começar a receber os salários no dia 21, mas eles já estão cansados dessas promessas. Inclusive, o aviso de greve já foi protocolado no Ministério Público do Trabalho. E eu conversei, Karime, também com o enfermeiro Denison Vilar, ele que é enfermeiro do SAMU e líder do movimento Todos pela Saúde. Ele também participou dessa reunião e falou um pouco mais sobre o que foi debatido. Vamos conferir. A SES AM se comprometeu, o governo do estado, de no dia 21 somente começar a fazer alguns pagamentos. Porém, nós não acreditamos nas promessas do governo. Por isso, sugiro que os trabalhadores comecem a aderir à greve a partir de segunda-feira. 18 horas. Karime, Carlão, só para encerrar, eu recebi agora há pouco, né, a informação de que os trabalhadores, né, da radiologia que aderiram aos movimentos, né, desses últimos dias, os técnicos, né, e tecnólogos da empresa Madim Terceirizada de Radiologia, que fazia os atendimentos no 28 de agosto, foram todos demitidos na tarde desta sexta-feira. Todos eles, mas porque eles estavam também cobrando, né, Karime, cobrando os seus salários. Eles estavam há pelo menos 5 meses de salário, pelo menos 5 meses de salários atrasados. Como eles aderiram aos movimentos, eles foram desligados das suas atividades. Mas eles já estavam sem receber seus salários. Gente, mesmo, seja, esse é o reconhecimento dessa gestão do governo do estado do Amazonas e que depois fala que nos últimos 2 meses não arrecadou tanto. Gente, esse foi o governador, digamos assim, né? Esse foi, historicamente, o governador que mais arrecadou no estado do Amazonas. 150 bilhões de reais em 5 anos. E de acordo com a Secretaria de Fazenda, esse ano seriam 5 bilhões de reais destinados só para a área da saúde. Falo aqui de novo como o Wilker Barreto. Cadê esses 5 bilhões de reais? Porque o governador, ele tem a obrigação de dar satisfação não só para as pessoas que estão com salários atrasados, mas também para mim, para você, para o cidadão que paga em dia ou que atrasa um pouco, mas é pra gente que paga imposto, porque tá difícil, a gente sua pra caramba pra pagar o imposto, pra pagar nossas contas em dia. Daí vem um gestor do governo do estado do Amazonas que diz que separou 5 bilhões de reais pra saúde e não paga sequer o salário. E pior, se a pessoa vai reclamar, ele demite todo mundo. Como é que a pessoa chega no fim do ano com 5 meses de salário atrasado, chega hoje, dia 15 de dezembro, e é demitido? Que isso? Que covardia é essa? Que gestão é essa que trata assim um trabalhador? E pior, um trabalhador da saúde, que na época da pandemia foram heróis, exaltados. E esse é o recebimento, essa é a consideração que o governo do Amazonas tem com esses profissionais que ficaram lá na linha de frente durante uma pandemia, enquanto estávamos todos com medo, sem saber o que ia acontecer. Vários morreram durante a pandemia. E é essa consideração que um governador tem
com um profissional da área da saúde. Nós perdemos muitos amigos da área da saúde nessa pandemia. E é assim que chegamos em 2023 com um calote, com um profissional desse, um herói desses, sem receber salário. Isso é um crime. Isso é criminoso, não é irresponsável, não. Irresponsável é outra coisa, irresponsável é muito pouco. Isso é criminoso, isso tem que ser denunciado, sim. Ele tem que, no mínimo, vir para as redes sociais, dar uma coletiva e dar a satisfação de cadê esses 5 bilhões de reais? Por que não pagou e mais ainda se virar para pagar pelo menos o salário atrasado, os salários atrasados? Como é que demite profissional com salário atrasado agora em dezembro? Como é que esses profissionais ficam? Isso é criminoso, é revoltante. Porque a gente aqui tem amigos, a gente tem aqui parentes que perderam a vida durante essa pandemia, trabalhando ali para o governo do Amazonas na linha de frente. E é essa paga, é essa consideração que esse gestor tem com essas pessoas. Complicado. É complicado, é até difícil para mim tocar nesse ponto aí. Sem dúvida, eu realmente, né? Você passou por momentos, para mim é bastante difícil, mas a gente vai seguir acompanhando. Sim. A gente na segunda-feira, os profissionais protocolaram aí esse aviso de greve. A gente vai continuar acompanhando para ver se devem começar essa paralisação, essa redução de atividades em pelo menos 50%, caso eles não tenham uma resposta, caso eles não tenham a regularização dos seus pagamentos. Karime Carlão. Obrigada, Nathalie Moraes. Vamos sim acompanhar e vamos saber como é que vai ficar a situação. Pelo menos alguma consideração esses profissionais precisam ter. Obrigada, boa noite. Valeu, Nathalie. 6h32, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, um ano marcado por escândalos da segurança pública do Amazonas, inclusive com prisão de ex-secretário da pasta e nomeação de irmão de narcotraficante para o setor de inteligência no governo, no estado. O governo agora reúne a imprensa para anunciar redução de indicadores criminais no Amazonas em 2023. Será? Então, Carlão, segundo os dados deles, que eles somaram aí, os indicadores de homicídio e latrocínio caíram. Além disso, a Secretaria de Segurança anunciou que atingiu mais de 70% das metas. Bom, vamos acompanhar esse balanço agora com o Rodrigo Soares. Segundo o governo do Amazonas, o estado teve um ano bom no quesito segurança pública, tanto é que alcançou 73% das metas estipuladas pelos Planos Nacional e Estadual de Segurança Pública e também pela Defesa Social. Além disso, segundo o balanço da Secretaria de Segurança do Amazonas, de janeiro a novembro de 2023, os crimes contra a vida, dentre eles os homicídios, reduziram em 12%. Já os crimes de latrocínio caíram 30% no Amazonas. Também foi feita a apreensão recorde de 26 toneladas de entorpecentes. Ainda conforme o balanço da Secretaria de Segurança Pública, também caíram em 28% os roubos ao transporte coletivo e 17% de roubo a veículos. Com isso, segundo o governo, o Amazonas hoje é o segundo estado em redução de roubo de veículos. Os números foram apresentados pelo secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Vinícius Almeida. Segundo o secretário, isso tudo é resultado dos investimentos do governo, primeiro em estrutura e segundo em mão de obra. A gente tem aí um trabalho focado na taxa de homicídio, as instituições estão imbuídas, nós estamos trabalhando muito unidos e teremos cada vez resultados mais eficientes para o Estado. Então nós tivemos aí a inclusão inicial de 1.704 profissionais na área de segurança pública. Isso vai refletir a curto prazo, tendo em vista que a Polícia Civil já entra de imediato com os delegados trabalhando, com os investigadores e escrivães. No caso da Polícia Militar, dos Bombeiros Militares, a capacitação, ela está em curso. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, caíram em 33% os roubos a residências e 15% os roubos aos estabelecimentos comerciais. Além do secretário de Segurança, Vinícius Almeida, participaram da entrevista o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Klinger Paiva, o delegado adjunto da Polícia Civil do Amazonas, Guilherme Torres, e o secretário de Administração Penitenciária, a SEAP, Coronel Paulo César. Rodrigo Soares para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Bom, e vai aqui todo o respeito, é claro, para os policiais, homens e mulheres valorosos, honrados, que trabalham na nossa segurança pública, né, Carlão? As pessoas que saem de casa, colocam a própria vida em risco para cuidar da gente, não é fácil. Parabéns, todo o valor, todo o apoio, todo o reconhecimento para esses profissionais. Mas, agora, a gente sabe, né, Carlão, que no dia a dia... Não é bem assim, na real. No dia a dia o negócio tá complicado, né, Carlão? A população sabe que a realidade de cada dia nossa aí é bem diferente, né, do que foi apresentado aí. Os números podem ter caído, como o levantamento mostrou, mas a sensação de segurança é real. Vamos falar agora com o repórter André Meirelles, que tem informações, inclusive, gente, de um tiroteio que aconteceu hoje à tarde aqui na Max Teixeira, gente. O que a gente sabe sobre esse tiroteio, André? Boa noite. Muito boa noite mais uma vez, Karime Carlão. Boa noite a você que nos acompanha. Olha só, na tarde de hoje, a situação aconteceu no ônibus da linha 640, quando ele trafegava ali, saindo da Avenida Torquato Tapajós, ali, acessando a Avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus, quando então os passageiros desse ônibus relatam que viveram momentos de terror, porque assaltantes entraram ali no ônibus, anunciaram, óbvio, o assalto. Um deles estava armado, né? Inclusive, eu conversei com uma das testemunhas que disse que a situação foi tão grave, né, que os assaltantes estavam bastante agressivos, ameaçavam ali o tempo todo em atirar, né, em qualquer um que de repente reagisse ali àquele assalto, e por conta disso vários passageiros começaram a se desesperar. Inclusive tem vídeos que estão circulando nas redes sociais, né, no Instagram, no WhatsApp, que mostram o exato momento em que algumas pessoas filmaram essa ação em que os passageiros acabam pulando do ônibus, pulando da janela do ônibus. De desespero, né? De medo. De medo, porque de acordo com o relato desse passageiro que estava ali no local, os assaltantes, os criminosos estavam bastante agressivos e acabou ali causando pânico nas pessoas, né? Cenas, inclusive, parecem, né, cenas de filme. Em outro vídeo mostra o exato momento em que a polícia militar, né, chega ali ao local, mas o ônibus já está completamente vazio. As pessoas já tinham descido, né? Outras que estavam lá dentro, a polícia pediu para que descesse todos, mas até o momento a informação de que esses suspeitos ainda não foram localizados, mas a polícia militar faz um trabalho nesse momento de buscas ali para tentar localizar esses criminosos que entraram e tocaram o terror no ônibus da linha 640, né? Onde também algumas testemunhas acabaram filmando e disseram ali que ouviram barulhos de disparos de arma de fogo, onde uma possível troca de tiros dentro do coletivo. A gente também entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública para saber também se há postos de segurança ali dos policiais, se vai ser montado, se aqueles que tem estão ou não funcionando. A gente está aguardando a resposta também com a assessoria da Polícia Militar para saber se houve realmente essa troca de tiros dentro desse ônibus, de acordo com o relato dessas testemunhas, e se foi algum policial apaisando. Então a gente está buscando essas informações. A gente precisa, claro, esperar a resposta. Muitas pessoas falam, mas cadê? Mas que a gente está esperando a resposta oficial, né, da assessoria para que a gente possa trazer a informação correta. Primeiro momento, as informações corretas são de testemunhas que estavam ali naquele local, de vídeos que a gente coletou, todos os vídeos vasculhando todas as redes sociais, né, confirmando aí a veracidade dos fatos e de que realmente aconteceu esse assalto na linha do ônibus 640 agora à tarde, onde inclusive estava bastante lotado, né, porque esse período do ano os ônibus lotam e as pessoas estavam vindo principalmente do centro da cidade, onde fez as suas compras, né, de Natal, Ano Novo ali, né, e de repente quando chega, inclusive tem mais uma informação aqui só para falar, os comentários nas redes sociais não é outro, né, muitos reclamam que há um grupo de pessoas, de assaltantes, digamos, dizem eles ali, que ficam sentados ali naquela nível de passagem. Já esperando ali, isso, o modus operandi, a gente sabe que de repente às só vezes de olho, o movimento pra ver se tem uma viatura por perto, eles pra ficam se comunicando, certa, né? Isso, a hora certa de o outro agir dentro, porque, né, de acordo com as informações que a gente coletou aqui com algumas dessas testemunhas, né, esses assaltantes não entraram e já foram anunciando, entraram, ficaram ali infiltrados até esperar o exato momento
em que eles pudessem agir. De acordo com essa testemunha que eu conversei, falou que agiu exatamente no local onde ele presencia praticamente assaltos todos os dias, que é saindo da Torquato e entrando ali na Marques Teixeira no sentido bairro, Karime, Carlão. E a gente fala isso aqui, né, da situação que a gente trouxe do balanço, né, da reportagem do Rodrigo Soares, como a gente tá falando agora dessa situação que a realidade é outra, porque até uma pesquisa aí que a gente já trouxe aqui, que mostra que Manaus tem 4 facções criminosas em disputa. E atuando bem, né? Atuando bem, que a gente fala dessa informação atuando bem, porque a gente vê que até hoje nada foi feito, né, para combater. Esse estudo é da Cartografias da Violência na Amazônia do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele foi divulgado em 30 de novembro, né? O estudo, ele aponta que dos 62 municípios do Amazonas, 27 tem a presença das facções criminosas, incluindo facções criminosas que vêm de outro país ou de outros países aqui para Manaus, não, pro estado do Amazonas. Não é só em Manaus. Esse estudo, ele fez levantou os dados de Manaus e também dos 62 municípios, 27, né? Eles concluíram aí que 27 municípios aqui do interior do Amazonas tá sendo dominado por essas facções criminosas, Karime Carlão. Obrigada, André, pelas informações. Boa noite. Boa noite. Mix. E agora sim, 6h41. Vamos lá, vamos, Carlão, vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, bem-vindo, Cadu. O que a gente quer saber, então, a reforma tributária, enfim, foi votada na Câmara dos Deputados. E como é que ficou a Zona Franca de Manaus com isso tudo? Conta pra gente. Boa noite, Cadu. Zona Franca de Manaus preservada, Karine. Boa noite para você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Eu falo com vocês ao vivo nesse momento na Câmara dos Deputados, onde eu estou acompanhando aqui no Salão Verde, de pertinho, a votação da revisão da reforma tributária, né? E como vocês sabem, Karime e Carlão, Zona Franca de Manaus está no meio de um fogo cruzado, no olho do furacão dessa pauta histórica que é a reformulação do sistema tributário do nosso país. Mas, enfim, houve um acordo entre as lideranças, em conjunto aí com o governo federal, em conjunto com as bancadas do Sul e Sudeste, que a princípio arrefeceu os ataques contra a Zona Franca de Manaus, Karime. O que aconteceu foi a retirada da chamada CID Zona Franca, que era o objeto, né, da divergência entre os estados, e foi colocado de volta o IPI, Karime, o Imposto sobre Produtos Industrializados, que havia sido extinto com a criação do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, um dos impostos unificados dessa reforma, né? Então, o IPI voltou do túmulo para restabelecer a paz. A situação foi essa. A CID, que é uma contribuição para ajudar as indústrias do Amazonas a compensar as perdas com a reforma, ela sai de cena para entrar no lugar o IPI, que tem um caráter mais distributivo nessa reforma e vai beneficiar o país inteiro e não mais somente a Zona Franca de Manaus. Era esse o incômodo das bancadas. Mesmo assim, na avaliação do senador Eduardo Braga, o Amazonas se saiu bem nessa conjuntura. Eu separei aqui, Karime e Carlão, um trecho da fala do senador Eduardo Braga no que se refere à Zona Franca de Manaus, como é que ela ficou nessa história. Então, depois a gente vai falar sobre os outros pontos, porque foram feitas algumas mudanças nessa reforma além da Zona Franca. Então, vamos ouvir Eduardo Braga. As construções com relação à Zona Franca de Manaus também foram construídas. Como o IPI seria extinto, houve a substituição inicial pelo imposto seletivo, que foi muito questionado em função de que o imposto seletivo é um imposto para impacto sobre meio ambiente e saúde, e os produtos da Zona Franca não têm impacto sobre saúde e meio ambiente. Então houve a ideia, para não manter a tributação do IPI, de ser substituído pela CID, mas enquanto ela não fosse restabelecida, permaneceria o IPI, tanto é que está no texto aprovado pelo Senado a permanência do IPI até que a CID fosse instituída, para que o IPI seja, portanto, o instrumento da manutenção da competitividade dos produtos da Zona Franca de Manaus. Com isso, resolveu
resolveu-se a questão do impasse com relação à Zona Franca. A competitividade da Zona Franca de Manaus, com a manutenção do IPI, está assegurada nesta estruturação. Não se trata de melhor ou pior, se trata de que é a mesma coisa. Na realidade, a CID ia substituir o IPI. Portanto, mantendo o IPI, nós estamos mantendo o status quo, que era o que nós exatamente queríamos. Nós queríamos manter a competitividade, manter a estruturação da Zona Franca de Manaus. Ponto. Nós não queríamos nada mais nem nada menos. E é o que está sendo estabelecido. 18 horas. Aí a gente acompanhou a fala do senador Eduardo Braga, ele que é relator da reforma tributária no Senado, a avaliação dele a respeito de como ficou a Zona Franca de Manaus nesta reforma tributária, né, Cadu? Ainda bem, vamos comemorar aí, né? Vamos comemorar. Ele foi bem didático, né? Falando sobre o que havia, o acordo que foi construído lá na Câmara, depois mudou no Senado, e aí teve que fazer essa costura agora, voltando, ressuscitando aí o IPI. A coisa tá quente, viu, Karime? Houve essas mudanças aí, mas a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente. Tem muito acordo sendo costurado ponto a ponto, hora a hora, viu? Eu também conversei com o deputado Sidney Leite, lá no plenário da Câmara, que ele também comemorou essa vitória. Vamos ouvir o que ele falou. É importante destacar que é uma grande vitória para o Amazonas, haja visto que nós conseguimos avançar com a aprovação do texto de hoje na Câmara dos Deputados. E houve um empenho, e eu quero destacar aqui o empenho tanto do senador Omar, pelo peso político e a capacidade de articulação, como do senador Eduardo Braga, que foi o relator da PEC 45 no Senado. E nós garantimos essa articulação e mantivemos o IPI somente para a Zona Franca de Manaus, que ele entra como um instrumento para garantir a competitividade para alguns itens que são produzidos no polo industrial. E isso é um esforço da nossa bancada na articulação no Congresso Nacional, no sentido de manter as vantagens comparativas. E eu destaco que hoje o IPI, a gente depende muito do humor do governante de plantão. Nós vivemos isso no governo anterior com Paulo Guedes e agora a gente supera isso porque estará em lei. A luta não acaba, nós vamos ter aí as leis complementares, mas com certeza nós conseguimos um grande avanço e é uma vitória do povo do Amazonas. 18 horas. A gente acompanhou também a avaliação do deputado federal Sidney Leite a respeito do resultado final aí da reforma tributária e Zona Franca de Manaus, também comemorando, né, Cadu? A vitória esperada, né, Cadu? Exato. Se bem que, em se tratando de Zona Franca de Manaus, a gente fica sempre com o pé atrás. Tem sempre alguém querendo puxar o tapete, né, Cadu? O tempo todo. Né? Exatamente, Karime Calão. Discorda em partes aí que você falou, vitória esperada. Não foi, viu? Foi muita luta. Porque esse acordo foi muito difícil, Carlão. É uma engenharia política que foi feita a várias mãos na noite de ontem, que nós estávamos aqui ao vivo, falando que eu estava lá na porta da presidência do Senado. Tava um bate-boca danado lá, porque havia uma costura política, né? Acabou que eles puxaram vários elementos de outras PECs que estavam paradas, como a PEC 110, que estava na gaveta já. Nessa hora, tudo vale para validar uma costura política. E, Cadu, Carlão, não é nem vitória esperada, né? Porque não é tão esperada realmente, é uma vitória desejada, né? Eu acho que eu quis dizer isso no caso. Exatamente. Uma vitória desejada. Agora, Carlão, né, além da Zona Franca, né, que nós estamos falando, o relator, o deputado Agnaldo Ribeiro, também fez outras mudanças importantes, e ele retirou a isenção de impostos para importação de derivados de petróleo para a Zona Franca de Manaus. Ele também retirou o regime tributário de alguns itens que haviam sido colocados jabuticamente na cesta básica, tirou isenção de alguns tipos de medicamentos, enfim, foram retirados vários pontos dessa reforma, várias gorduras, digamos assim, que foram incluídos na matéria pelo relator, o senador Eduardo Braga. Ou seja, Eduardo Braga, ele teve que ceder a diversos pontos para preservar a Zona Franca de Manaus. Foi o toma lá da cá que fez e teve que cortar na própria carne. Ele teve que não contemplar mais alguns setores que ele já havia contemplado. Mas, Karime, agora vamos falar
de votação. Como eu disse, a PEC foi aprovada no primeiro turno com 371 votos a favor, 121 votos contra. Foi uma vitória acachapante, diferente da votação apertada da última vez, né? A bancada do Amazonas votou praticamente 100% a favor. Foram 7 votos sim e apenas 1 voto não. E esse voto não, Karime, é do deputado federal Capitão Alberto Neto, vice-líder do PL na Câmara. Ele levou em consideração o posicionamento do partido e não o posicionamento do estado dele, o estado do Amazonas. A gente lembra que na primeira vez que a PEC foi votada na Câmara, ele votou contra também. Isso deu uma bronca enorme aí no estado do Amazonas, em Manaus. Ele teve que prestar conta. E nesse caso, quando se vota contra a reforma tributária, Karime e Carlão, você vota contra o Amazonas, você vota contra a Zona Franca, você vota contra o acordo que foi costurado hoje para manter o nosso principal modelo econômico. Não dá para chegar aí em Manaus e dizer, eu defendi a reforma tributária, é ruim para o setor de serviços. Deputado, se não tem a Zona Franca, não tem serviço, não tem consumo, então tem que pensar primeiro no Estado. Ele está levando em conta a liderança dele junto ao PL. O pensamento dele é nível nacional. E, Karime, finalizando, daqui a pouco a Câmara vota a matéria segundo turno, né? Passando as duas fases. A reforma tributária vai para a promulgação do Congresso Nacional, que deve acontecer já nessa semana que vem. Karime e Carlão. Ricardo, olha só, a Câmara, né, aprovou a criação do 38º Ministério, mais um ministério aí no governo Lula. Como votou a nossa bancada com relação a esse ministério aí, Cadu? Carlão, passou na Câmara essa medida provisória que cria o Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Foram 229 votos a favor e 49 votos contra. A nossa bancada, Carlão, ficou dividida um pouco nessa pauta, viu? Só quem votou não, Amon Mandel, Átila Lins, Saulo Viana e Silas Câmara não votaram nessa pauta. Capitão Alberto Neto registrou obstrução. Votaram sim Adail Filho, Fausto Júnior e Sidney Leite. E aí que ficou estranho, viu, Carlão? Fausto Júnior, parlamentar de direita bolsonarista, opositor de Lula, dando um claríssimo sinal de apoio ao governo, votando sim a essa pauta que simboliza o inchamento da máquina pública do governo federal. Isso daí precisa ficar registrado, viu? Tem sido uma recompensa, né? Pois é, a gente procurou aí o deputado, a assessoria dele, para tentar explicar por quê, as razões que levaram a esse voto, mas a gente não teve até agora nenhuma resposta. Esse Ministério do Empreendedorismo, Carlão, ele foi criado lá atrás, em maio, né? Sendo o 38º Ministério da Esplanada dos Ministérios aí. Esse Ministério do Empreendedorismo está acomodando já Márcio França, que é uma importante liderança política lá no estado de São Paulo, que abriu mão de ser candidato ao governo de São Paulo para caminhar com Lula na campanha presidencial. Então há uma dívida política nessa história. A matéria agora segue para o Senado, viu? Vamos ver de que maneira o Senado vai analisar essa matéria. Carlão e Karime. Muito obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom fim de semana. Segue firme aí. Qualquer novidade, chama a gente. Valeu. Chamo na hora. Fechou, galera. Um abraço. Valeu, Cadu. Até segunda, hein? Valeu. Valeu. 6h53, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, após registrar morte por febre amarela, a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado faz alerta para vacinação contra a doença, hein, Karime? Então, Carlão, a morte aconteceu em Presidente Figueiredo, aqui na região metropolitana de Manaus. Vamos acompanhar os detalhes com Nathalie Moraes. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas emitiu hoje um alerta para a vacinação contra a febre amarela. A medida veio depois que o Amazonas registrou uma morte pela doença no mês de outubro. O paciente era do município de Presidente Figueiredo, na região metropolitana aqui de Manaus, e tinha a idade entre 20 e 30 anos e não apresentava comorbidades. Ele trabalhava na zona rural do município e havia se vacinado contra a doença no ano de 2018.
2015. Em outubro deste ano, o homem começou a apresentar febre, dor abdominal e vômito. Ele chegou a ser encaminhado para um hospital de Manaus, mas morreu 15 dias após o início dos sintomas. A partir disso, a FVS emitiu um alerta para que os órgãos de saúde aqui do estado e dos municípios façam uma busca ativa por pessoas não vacinadas ou com a carteira de vacinação desatualizada, como afirma a diretora-presidente da FVS, Tatiana Amorim. A Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas alerta para a intensificação da vacinação contra a febre amarela. O alerta, divulgado nesta quinta-feira, dá destaque para a necessidade de fortalecimento da busca ativa de pessoas não vacinadas por parte dos municípios. A vacina contra a febre amarela está disponível na capital e no interior por meio das unidades básicas de saúde. Orientamos também que as secretarias municipais de saúde realizem revisões das cadernetas vacinais de quem for buscar os serviços de saúde. Em caso de sintomas como início de febre amarela, dor de cabeça intensa e duradoura, ausência de apetite, náuseas e dor muscular, buscar um serviço de saúde para atendimento médico. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. Legal, 6 horas 55 minutos em Manaus. Agora nós vamos conferir o giro esportivo com ele, Cid Soares. Cid, os times do Amazonas estão contratando forte, hein? Vou lá. O Amazonas quer inclusive trazer o Wagner Love. Olha aí o Wagner Love, Cid. Pois do é, nada, Carlão. Ele aparece. Eu fiquei estupefato, que está perplexo com isso. Enfim, né? Ele ainda joga, velho. É um assunto bem verdadeiro. Olha, estamos na fila aí pelo Wagner Love, tanto que já houve um contato do clube com o representante dele, né, que segue valorizado aí no mercado e já recebeu propostas de outros clubes. Pensa que é só a gente? Bom, entre as mais recentes está a proposta do Amazonas e do Vila Nova. Ambos jogarão a Série B em 2024, com valores pouco superiores ao oferecido pelo Náutico, que disputará mais uma vez a Série C. Isso tudo acontece depois que Wagner Love não renovou com o Sport. Aí, né, os caminhos para uma possível contratação do atleta se abriram. E dentro das diretorias dos clubes interessados, toda uma estratégia foi montada para contar com o atacante na próxima temporada. Existe aí uma conversa de contratação do Wagner Love pelo Joinville, que também está atrás de um reforço de peso para o campeonato catarinense. Portanto, Joinville, Náutico, Vila Nova e Amazonas disputando Wagner Love. Vamos ver o que é que acontece aí. E o Amazonas, falando nisso, né, anunciou hoje à tarde a extensão contratual por mais uma temporada com o goleirão Marcão, campeão amazonense, brasileiro com a camisa aurinegra nessa temporada. Com ele, chega a 7 o número de jogadores aí que tiveram seus contratos renovados com o clube para a temporada 2024. A Onça volta a campo aí no dia 21 de janeiro, às 15h30, para a disputa do estadual. O time comandado pelo técnico Luizinho Vieira encara o Manauara no estádio Carlos Amit na estreia da competição. E além do Barezão, o Amazonas vai disputar também pela primeira vez as Copas Verde e do Brasil, além da Série B, claro, né? E também hoje, Al Hilal, do técnico Jorge Jesus, venceu o Al-Weda por 2-0 e conquistou o primeiro turno do Campeonato Saudita. A gente fala Jorge Jesus, dá uma saudadezinha, né, dele? Dá, fala sério. Dá mesmo. O cara tá mandando ver, cara. Olha, a equipe do brasileiro Neymar, que segue se recuperando de uma cirurgia no joelho, chegou a 18 vitórias seguidas. Sabe o que é isso? Aí, gente. Pois é, contando todas as competições. E o São Raimundo segue reforçando o seu plantel para a disputa do Campeonato Amazonense 2024. O Tufão da Colina anunciou mais reforços ontem à noite. O atacante Alex, de 22 anos, e a contratação do goleiro Douglas, de 30. Cria da base aí do Manaus, né? O atacante Alex Santos tem rodagem no futebol baré, claro. O atleta carrega na bagagem passagens pelo Fast Clube, Sul América, Rio Negro, Gás e Rio Negro. Repetiu o Rio Negro aqui. Bom, de Roraima, né? O Rio Negro de Roraima, perdão. Jogador já conhecido também da torcida do São Raimundo. Ele atuou em 2022 na Copa Verde. E para encerrar, o Fluminense conheceu hoje o seu adversário na estreia do Mundial de Clubes, disputado em Jeddah, na Arábia Saudita, pelas quartas de final do Al-Hilal, né, do Egito. Encarou o Al-Ittihad de Benzema, Kanté e companhia, na cidade esportiva do Rei Abdullah. E venceu
sem sustos por 3-1. Com o resultado, os atuais campeões africanos carimbaram vaga na semifinal diante do vencedor da Conmebol Libertadores. E era isso que tínhamos para hoje. Obrigada, Cid. Bom fim de semana. Pra gente. Valeu, Cid. 6h59. Mix. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O que ficou para a Zona Franca de Manaus é a pergunta. Pergunta que estará na cabeça das autoridades e do povo do Amazonas nos dias seguintes à aprovação da reforma tributária. Cálculos e recálculos serão e deverão ser feitos. Garantida na Constituição brasileira, a Zona Franca tem direito às vantagens comparativas com relação a outras regiões. Ou seja, produzir em Manaus deve ter vantagens para compensar as dificuldades regionais e até mesmo a falta de infraestrutura. O texto aprovado na reforma com relação ao modelo certamente deverá ser estudado ao longo dos próximos dias. Houve perdas, ganhos, tudo ficou pela mesma forma. São perguntas a serem analisadas e respondidas ainda, e devem fomentar discussões por especialistas do governo do Amazonas e dos próprios parlamentares da bancada federal do estado, levando sempre em consideração que é possível sim buscar a justiça para garantir os direitos das empresas já instaladas e das que venham se instalar em Manaus. E, em última instância, garantir os empregos e os impostos gerados pelo modelo que sustenta o estado do Amazonas. 18 horas. 7-1, Karine. Boa noite, beijo, gente. Até segunda. Né? Valeu. Você ouviu 18 horas. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.